A paz do Senhor, graça e paz, enfim, sinta-se saudado. Estamos começando mais um Momento EBD, momento esse que nós tiramos para ouvir um pouco, aprender um pouco mais da Palavra de Deus, tendo como canal a revista da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus, tendo como texto áureo: E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que, ou melhor, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe se passa em Esther 3, 7, 11 e 4, 1 ao 4. Na introdução, nós vemos que Israel sobrevive pela providência divina. Israel é um povo antigo, é um povo semita, que veio então descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, descendente de Sete, um dos filhos de Adão. Sabemos que Sete nasceu depois da morte de Abel, onde Caim matou seu irmão, por inveja, por se achar injustiçado, por entender que não foi recebido da mesma forma que Abel foi recebido. Então Israel luta para sobreviver, desde o início, desde o contexto de Abel, quando o seu irmão o matara. Ele sobrevive porque ele permanece com a mesma mentalidade de Abel. Israel permanece porque sobrevive, porque tem a mesma mentalidade de que dos seus descendentes esses que entendiam a sua responsabilidade em fazer a vontade de Deus. Isso vai ser uma constante nesta lição de hoje. Fazer a vontade de Deus. Abel, quando trouxer a Deus o seu culto, ele agiu de modo responsável, entendendo quem era ele, um ser mortal, um ser falho, um ser limitado, e também entendendo quem era Deus, um ser superior em existência, superior em inteligência. E é claro que quando você entende quem é você, limitado, inferior, mortal, e você percebe também quem é Deus, imortal, ilimitado, poderoso, suprassumo, você não vai oferecer a Deus qualquer tipo de culto, você não vai oferecer a Deus qualquer tipo de sacrifício. Coisa que Caim não entendera. E ao ser rejeitado, ou seja, ao ter o seu culto rejeitado, ele se sentiu injustiçado. Caim não entendeu a importância de oferecer a Deus um culto, vamos dizer assim, em condições, porque a altura não é o caso, porque Deus é inalcançável, mas pelo menos em condição de ser recebido por ele. Um ser onisciente, onipresente, onipotente. E quando ele foi rejeitado, ele se sentiu injustiçado. Por que meu irmão sim e eu não? A palavra do Senhor vai dizer que Deus disse a ele: olha, o pecado jaz à porta. Combata esse impulso teu, para que você não venha cair nas mãos da escravidão desse pecado. Ele não ouviu, e aconteceu o que nós já sabemos, que foi a morte de Abel. Mas o fato aqui é, o povo de Israel sobrevive porque o povo de Israel vem tendo essa mesma mentalidade. Isso em comparação ao quê? Ao resto dos povos, ao resto do mundo. É a nação que teve por Deus a responsabilidade, foi incumbido por Deus com a responsabilidade de que servir a Deus da maneira com a qual seja digno de ser aceito por ele. Então, quando nós entendemos que nós devemos servi-lo de modo que pelo menos esteja em condições de ser aceito, a gente sobrevive às intempéries. E é por isso que Israel permanece sobrevivendo, permanece vencendo tudo aquilo que é colocado contra ele. Ao longo da lição nós vamos ver tudo que Israel, ou pelo menos as coisas principais que Israel passou e que até hoje passa e permanece. Porque querendo ou queira, é a nação escolhida por Deus. Então esse mesmo pensamento, esse mesmo entendimento faz com que Israel permaneça e faz com que então Israel esteja sob o cuidado de Deus. Tá? Então, esse mesmo espírito
essa mesma mentalidade que estava nos descendentes de Israel, Abel, Sete, Sem, né, o próprio, né, ali até mesmo antes Noé ali, e seus filhos, né, Sem, Jafé ali, essa mentalidade e esse pensamento é que perdura e é então a chave pela qual nós entendemos que é a permanência de Israel, né, sob os cuidados de Deus. Porque quando você entende essa importância, você então age de modo responsável. 1 Coríntios 14, 20 vai dizer assim, ó, irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Ou seja, baseado em Caim, que foi quem matou alguém pela primeira vez, tornando tomado de uma sensação de injustiça, como nós já falamos, pois em seu entendimento ele deveria ter sido recebido da mesma forma que Abel foi recebido, mas que na verdade só não recebeu por não ter agido com coerência em relação ao culto a Deus, como nós já discutimos aqui. Isso é pensar como uma criança, ou seja, ele não assumiu a responsabilidade. Então, quando você é adulto, você entende que você precisa assumir responsabilidades das quais são necessárias ou das quais são pertinentes, melhor dizendo, às suas atribuições, ao seu estado atual de adulto. Quando não assumimos responsabilidades, estamos agindo como criança. Então, a perduração de Israel até hoje é porque ele assume as suas responsabilidades. Você não pode, por exemplo, exigir que uma criança levante cedo, tome o seu café, tome o seu banho, faça o seu café ali, né? Se vista, pegue o ônibus e vá para o trabalho. Você não pode exigir que uma criança faça almoço. Isso não são atribuições de uma criança, mas sim de um adulto. Ou seja, são responsabilidades de uma pessoa que tem a capacidade de assumir tais funções. Ser adulto é assumir responsabilidades. Quando não assumimos nossas responsabilidades, estamos agindo como crianças. Quando Paulo fala que nós devemos ser como crianças, que nem está escrito lá em Lucas 18, 16 e 17, quando Jesus diz que estava se referindo, quando Jesus fala sejais como crianças, ele estava se referindo à pureza dos pensamentos, o fato de perdoar, pois uma criança sem influência maligna, ou até mesmo de adulto ali, não pensa em fazer o mal em sua essência, em seus pensamentos contínuos, né? Vamos dizer assim, ele não pensa no mal. Às vezes ele pode agir de modo mal, mas não intencionalmente. Eu quero agir de modo mal. Entenda intencionalmente como alcançar um objetivo. Eu quero fazer o mal, então eu ajo dessa forma. A criança não tem esse pensamento. Né? Então, e nem tão pouco ela guarda rancor. Elas podem até brigar, mas logo após já estão conversando de novo. Pois quem não perdoa não será perdoado. Por isso que Deus fala, seja como criança, que a gente vê lá em Lucas 18, 16, 17, nesse sentido, sim. No sentido de perdoar, no sentido de não guardar o rancor, isso sim. Até porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado, logo não irá ao céu. Então, nesse sentido, sim, devemos ser como criança. Então, esse mesmo espírito e mentalidade que estava em Noé, em seus filhos, em Abel, enfim, de assumir suas responsabilidades, foi que levaram o povo de Deus até aqui e também nos deu a oportunidade de também termos esse entendimento e sermos levados aos céus por conta de um povo que assumiu as suas responsabilidades. Enquanto nós estivermos assumindo as nossas responsabilidades, estaremos então na condição de protegidos por Deus. Quem é o homem segundo o coração de Deus, senão aquele que assume as suas responsabilidades? Veja que eu estou batendo bastante nessa tecla. Até Deus ele trouxe para nós esse exemplo, que foi na pessoa de Davi. Davi, ele errou muito, e errou feio, mas ele assumiu suas responsabilidades. Por isso, é o exemplo de homem segundo o coração de Deus. Davi era falho, que nem eu e que nem você. No entanto, na hora em que ele falhava, ele não atribuía as suas falhas a terceiros, mas sim a si mesmo. Ele reconhecia que ele errou e aceitava as consequências daquilo. E como sofreu Davi? Então, mais uma vez, Israel vem sobrevivendo por conta da providência divina, isso é,
Isso só é possível porque Israel assume as suas responsabilidades de fazer aquilo que Deus diz que tem que ser feito. Abel assumiu essa responsabilidade. Olha, o culto tem que ser assim, desse jeito, dessa maneira. Caim não assumiu. Abraão só não matou Isaac porque Deus interveio trazendo a ele a providência, que naquela ocasião era o cordeiro, que ficara com o chifre preso e que seria o sacrifício. Ou seja, quando estamos prestes a fazer ou sofrer um dano, Deus intervém para nos ajudar, trazendo a providência, desde que estejamos obedecendo a sua voz. Abraão estava obedecendo a voz de Deus. Para finalizar a introdução, Deus traz a providência quando estamos de acordo com o seu mando. Quando assumimos a responsabilidade de obedecê-lo, de fazer aquilo que ele mandou. Quando assumimos essa responsabilidade, a responsabilidade de servi-lo. Tópico 1. O plano odioso de Amã. Subtópico 1. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os servos do rei. A luz, irmãos, não se mistura com as trevas. Nossa conduta, às vezes, vai incomodar as pessoas. Nós vamos ver isso em João 1,5, né? Que a luz não se mistura com as trevas. A conduta de Daniel incomodou também alguns servos do rei, que tramaram contra Daniel também, assim como tramaram contra o povo judeu, contra Mardoqueu, contra o povo judeu, no caso de Amã. Mas Daniel manteve-se firme assumindo sua responsabilidade no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Daniel sabia da importância de se relacionar com Deus. E nada fez com que ele parasse de se relacionar com Deus, falando com Deus, orava, diz o texto que ele orava 3 vezes ao dia. E Deus livrou Daniel de todo o mal que planejaram contra ele. Nós vamos ver isso aí lá em Daniel 2,17. Então, assim, quando você assume a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, e nesse caso aqui, de se relacionar com Deus, porque uma amizade, ela vem de relacionamento. Se você não tem relacionamento, não existe amizade. Se você não tem uma constância em contato, uma constância em estar presente, uma constância em manter o seu relacionamento, não existe relacionamento, então. Então, Daniel sabia essa importância da responsabilidade de manter contato, de estar em comunhão com o seu Pai, com o seu Deus Todo-Poderoso. E isso, claro, levou Daniel a situações difíceis, mas também mostrou o poder. Foi possível, através dessa atitude dele, que Deus mostrasse o seu poder ao povo e assim fizesse com que o seu nome fosse glorificado. Uma vez que nós estamos aqui para isso, para fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Às vezes, adorar a Deus, fazer o que tem que ser feito, vai nos trazer, nos colocar em situações difíceis. Vai, claro, porque a luz não se mistura com as trevas nunca vão concordar com a luz e vice-versa. Então aquilo que você faz de bom vai desagradar algumas pessoas, é claro, e isso vai te colocar em situações difíceis. Porém, no entanto, isso também vai dar oportunidade a Deus de mostrar o seu poder e assim então trazer muitas pessoas a ele. E também assim nesse sentido também vai fazer com que o seu nome seja glorificado, que é o nosso propósito. Subtópico 3. Astúcia e oportunismo. Amã, ele foi o primeiro ministro da Pérsia e a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano maligno para, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar todos os judeus. O mesmo ocorreu na Europa com Hitler e acontecerá no fim dos tempos com o Anticristo. Ou seja, isso nunca muda. Nunca fica mais fácil servir a Deus. Né? Nós é que nos tornamos pessoas mais fortes. Devemos nos tornar pessoas mais fortes para suportar. Mas não fica mais fácil. Porque quanto mais nós estamos em proximidade com Deus, mais as dificuldades vão vir. Porém, no entanto, se você vai vencendo, vai se fortalecendo. Vai assumindo cada dia mais as suas responsabilidades diante de Deus. Sabendo que se levanta resistência contra nós, é Deus quem nos dará o escape. Como nós vemos já, foi citado aqui na história de Daniel, né? Na história até mesmo dessa lição de hoje, que é no caso do levante de Amã contra o povo de Israel, nós vemos que o escape foi dado ao povo por Deus. Mas um ponto forte aqui que eu quero levantar
é que nunca fica mais fácil, e sim nós é que nos tornamos mais fortes. Subtópico 2, aliás, tópico 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Subtópico 1, o pavor da violência. Segundo vemos no dia da morte dos judeus, nenhum judeu deveria ser poupado. Então, segundo o decreto que Amã influenciou o rei a dar, todos os judeus deviam ser mortos, desde adultos até crianças, idosos, todos. O homem, sua essência, ele é mau. Tu já pensou? Por conta do fato de uma motivação fútil, né? No caso de uma pessoa não ter se prostrado diante de você, né? No caso de Mardoqueu não ter se prostrado diante de Amã, Amã, através desse engatilho, planejou, executou, influenciou o rei a assassinar todo um povo. É desproporcional, né? Porque o homem, em sua essência, ele é mau. Vamos ver lá isso em Gênesis 8:21. Assim como fez Davi, não devemos confiar no homem, mas sim em Deus, em Salmo 24:14, porque ele diz que o homem não tem misericórdia. E quando você para pensar, é um fato o amor ser unicamente, exclusivamente Deus, porque fora dele não há amor, fora dele não há compreensão, fora dele não há tolerância. O ser humano não é tolerante, o ser humano não é amável, o ser humano não é bondoso em sua essência, o ser humano é mau. O ser humano, ele é. A palavra do Senhor fala em Gênesis 8:20. O ser humano, ele é mau desde a sua meninice, as imaginações, os pensamentos do ser humano. Então, quando nós colocamos a confiança no homem, como diz o Salmo, maldito o homem confia no homem, nós entendemos que nós passaremos, melhor dizendo, nós perecemos quando nós colocamos a nossa confiança no homem. Porque o homem, em sua essência, é mau. Todo o amor que é vivido, que é sentido, não vem do homem, vem de Deus. Que através desse Deus, através do Espírito Santo, através dele mesmo, é passado esse amor para as pessoas. E assim sendo, essas pessoas conseguem demonstrar amor às outras. Mas em essência, não. Então, confiemos no Senhor exclusivamente. E refletimos, vamos refletir sobre isso, que não há amor longe de Cristo, não há amor longe de Deus. E o ápice desse amor se dá na morte de Cristo. Quem mais daria seu próprio filho para morrer por alguém que é como a erva que nasce e já morre? E o próprio Cristo fala o que é ser amigo de fato, se não dar a vida por alguém. Você entregaria o seu filho para morrer pelo seu melhor amigo? Quanto mais por pessoas que você não conhece? Subtópico 3. Crise e clamor. À medida que o decreto do rei foi chegando a toda a província, um clima de tristeza e luto se instalou. Mardoqueu se vestiu de pano de saco. Vestir-se de pano de saco e cinza era um símbolo de arrependimento, tristeza e luto, e um apelo à conversão profunda. Na Bíblia, o pano de saco e as cinzas eram usadas como um sinal externo para demonstrar a sinceridade do sofrimento e do arrependimento. Por exemplo, no livro de Jonas, o rei de Nínive trocou as suas roupas reais por pano de saco e sentou-se sobre cinzas. As cinzas também têm o significado espiritual em diversas culturas e tradições religiosas, simbolizando a mortalidade, a penitência e a renovação espiritual. Na Bíblia, a cor cinza também indica a frágil condição do homem diante do Senhor. Por exemplo, na Gênesis, Abraão diz a Deus: sou bem atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Gênesis 18:27. Então o povo se humilhou diante de Deus quando recebeu a notícia, o decreto de sua morte. O povo se humilhou diante de Deus quando recebeu a notícia de que seria destruído. O povo se humilhou diante de Deus quando viu a sua impotência frente a uma situação, a um determinado problema. Quando nós estamos em situações difíceis, nós devemos entender que não há outro caminho a não ser colocarmos diante de Deus em humilhação,
nos, nos dedicarmos à busca de uma solução através da oração, através da palavra do Senhor. Porque a própria Bíblia diz que não é por força nem por violência. A própria Bíblia vai dizer também que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes e as potestades que habitam em lugares celestiais, é contra a influência maligna. Nós precisamos entender que vivemos uma guerra espiritual. Nós precisamos entender que, como eu disse anteriormente, não fica mais fácil, nós é que devemos nos tornar mais fortes. E quando o povo recebe a notícia de que seria exterminado, o povo se humilha, o povo se coloca diante do Senhor em humilhação, o povo reconhece a sua fragilidade e reconhece também que só Deus pode resolver aquela situação. Quando você se vê em situações em que você percebe que é incapaz de resolver, ou até mesmo que pode resolver, mas seria por força do seu braço ou coisa parecida, lembre-se de que para que você tenha sucesso e vitória, somente Deus pode fazer. Porque Ele é o Senhor perfeito, os seus pensamentos são muito maiores que os nossos, e Ele sabe todas as coisas, inclusive o futuro, o que se dará através de uma atitude tua errada. Então, o povo teve, melhor dizendo, uma atitude corretíssima em se colocar diante de Deus em humilhação e suplicar a Deus que Deus o livrasse. E foi o que aconteceu. Tópico 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O antissemitismo é tudo que é contra os semitas, ou seja, os descendentes de Sem. O ódio da prosperidade dos judeus, povo esse que foi o guardião dos oráculos de Deus, que só temos hoje acesso, que se hoje nós temos acesso é por causa deles, é porque eles conseguiram preservar durante tanto tempo, devemos então ser gratos a eles. Então, hoje nós vemos um ódio generalizado contra o povo semita, e esse ódio percebemos que vem durante um período longínquo da existência humana. Percebemos isso desde os primórdios, que esse povo vem sofrendo tentativas de extermínio, tentativas. E assim, que nós falamos, Amã foi o primeiro influenciador político a tentar destruir Israel, ou melhor dizendo, o povo judeu. E ao longo da história nós vemos isso acontecendo na Europa, nós vemos isso acontecendo. E isso irá acontecer no final dos tempos também com o anticristo, ou seja, o povo que guardou os oráculos de Deus, o povo que é através dele que hoje temos o entendimento que temos, que somos capazes também de usufruir, ou seja, que nos dá, porque temos a oportunidade de usufruir das promessas, usufruir dos galardões, usufruir, fazer parte dessa família, é através desse povo. Esse povo vem sofrendo desde os primórdios. E esse ódio antissemita existe. E um foco da lição, um ponto em que a lição traz é que muitas das vezes essa raiva, esse foco, a raiva do povo semita vem também de dentro da própria igreja. Nós vemos pessoas que discordam das atitudes de Israel em se defender de tentativas de terrorismo contra povos como Hamas e grupos como Hamas, povos palestinos, e ficam contrário à atitude de Israel, mas não entende que Israel está se defendendo, não entende que Israel está em seu lugar de direito, não entende que Israel é o povo ao qual Deus confiou seus oráculos. Isso é um fato. E é difícil entender que um povo a qual teve uma proximidade de relacionamento tão profunda com Deus não vá prosperar em tudo que colocar a sua mão. Nós vemos até mesmo na questão do nazismo, na pessoa de Hitler, que uma das motivações pela qual ele quis destruir o povo foi pela prosperidade desse povo. Ora, não é fácil entender que ao se aproximar da luz tudo fica claro? E que as confusões mentais desaparecem? E que você, quando não tem confusão mental, você prospera? Em todas as áreas, não pense só em dinheiro. Em todas as áreas. Familiar, fisicamente, mentalmente, que é o principal. Quando você está bem mentalmente, tudo flui. Então o que acontece? Nós vemos hoje em divulgações televisivas, nas plataformas de mídias sociais, esse ódio e essa raiva contra o povo judeu.
mas que entendemos que, obviamente, é porque esse povo segue a Deus. E, como eu disse no começo, as trevas não se misturam com a luz, e essa raiva vai surgir, é claro, com certeza. E eu quero trazer isso para você também, que faz parte dessa família. Porque eu e você somos parte dessa família. Lembre da promessa que Deus fez a Abraão no que diz respeito a sermos parte dessa família, em Gênesis 22:17. Todos nós somos participantes. Nós que amamos a Deus, fazemos parte da família. Somos participantes dessa promessa. Então, sendo assim, também sofreremos danos. Também sofreremos perseguições. Não são só os judeus que sofrem. Não são só a nossa família também que sofre. Mas nós também sofremos. Nós que decidimos pela luz. Nós que decidimos pelo caminho correto. Então, o que eu quero trazer para você nesta oportunidade é que você e eu, nós que tomamos uma posição de seguir a Deus, nós que assumimos as nossas responsabilidades, nós que assumimos a principal responsabilidade, que é adorar a Deus, devemos entender que isso incomodará. Porém, o livramento virá através da obediência que temos a Deus, através da responsabilidade que temos em segui-lo, através da responsabilidade que temos em entregar a Ele um culto genuíno. Não se esqueça que você incomodará, mas é Deus quem trará o livramento para você e para a sua casa.